Eu coloquei no Zap para nós aí a divulgação da mensagem de hoje, né? E eu coloquei como tema, só que eu, né, pensei até que fosse poder aparecer aí no Data Show, mas não apareceu, né? O Data Show, ele está de recesso, ele entrou em recesso antes do recesso acontecer. E aí eu coloquei, será que é impossível? Foi uma pergunta, né? Será que é impossível? E aí no desenho, quando eu vi a imagem, eu gostei muito da imagem, né? Que o rapaz, ele está segurando o outro ali no precipício, um está quase caindo e o outro está ali do alto segurando, ou de repente tentando jogar ele para baixo, né? Pode ser também. Mas a ideia aqui é ele tentar segurar. E ele está ali tentando segurar aquele rapaz. Eu gostei muito disso, né? Porque eu falei, não, vou botar essa imagem por causa da mensagem que eu vou levar. Será que é impossível? E aí, para continuar a pergunta que eu não coloquei na divulgação, para ficar na dúvida mesmo, a Adriana vai falar de quê? E eu vou falar de perdão. Será que é impossível perdoar? Será? Tem gente que acha. Tem gente que acha que é impossível perdoar. E aí, quando eu olhei essa imagem, eu imaginei ali o rapaz que está segurando o que está caindo. E no meu referente veio, o que está segurando é o que vai dar perdão. E vai liberar ou não aquele que está caindo. Porque quando a gente libera o perdão, a gente permite que a outra pessoa continue vivendo. Porque uma pessoa que não recebe o perdão, ela não consegue viver bem. Da mesma forma, aquela pessoa que não perdoa também não consegue viver bem. E aí a gente às vezes está na situação do homem em cima da rocha ali, para perdoar ou não, ou a gente está no homem que está caindo no precipício, precisando do perdão e não recebendo. Então, muitas das vezes a gente está nos dois lugares. Uma hora a gente precisa perdoar, outra hora a gente precisa pedir perdão. E aí eu falei, tem tudo a ver. Se a gente não perdoa, a gente lança aquela pessoa precipício abaixo. Se a gente não recebe perdão, a gente cai precipício abaixo. Não existe ninguém na face da terra que tenha pendência de perdão que viva bem, tranquilo, em paz e no sossego do travesseiro. Não existe. Todo mundo que passou por alguma pendência, se não liberou o perdão ou não foi perdoado, não consegue viver bem. Fica mágoa, fica ressentimento, fica desolação, fica tristeza, fica angústia, fica aquela perseguição, aquele sentimento de não me amam, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, todos estão me olhando, com certeza estão falando de mim. Uma pessoa que tem esse sentimento é porque ela não consegue perdoar e ela não foi perdoada. Porque uma pessoa é igual bandido. O bandido, ele vive sobressaltado, ele está sempre ali achando que alguém está de olho nele. Por quê? Porque ele deve. Se ele for uma pessoa honesta, ele não vai temer. Assim é quem não perdoa e quem não é perdoado. Vive sempre achando que alguém está falando dele, que alguém está perseguindo ele, que alguém está ali tramando algo, que alguém está ali levantando situações. Por quê? O coração está com uma pendência. Ou é de perdão para receber ou para dar. E aí a nossa passagem, ela está em 1 Samuel 30. E não vai ter data show, né? É uma pena, mas acompanha aí na sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, nem um smartphone com Bíblia, ouça a leitura. E aí, eu havia trazido uma mensagem anterior, né, uns dias atrás, que foi a respeito daqui, né, dessa cidade de Ziclag, que é de Davi, que tinha sido atacada, né, e eles foram atrás. E aí Deus me deu uma palavra
E eu tive que dividir, falei para o Senhor, não, Senhor, eu vou falar de uma coisa, depois eu falo da outra. E hoje é o dia de falar da outra. E está lá em 1 Samuel 30, do 9 ao 10, e depois do 21 ao 25. Você lembra, né, que Davi, ele falou... Vou ler do 7 para você se contextualizar melhor. Lembra que ele tinha ficado desanimado, aí ele se reanimou no Senhor, né? E aí Davi disse a Abiatar, vou ler do 7, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Aí você lembrou, né? Davi foi lá, falou com Deus, Deus mandou perseguir. Agora entra a mensagem de hoje, no 9. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás. 200 não foram, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. E aí encontraram no campo um homem egípcio, pegaram esse homem, interrogaram esse homem, né? E esse homem era servo, né, dos amalequitas, e ele tinha ficado ali porque ele estava doente há 3 dias, então os amalequitas não levaram ele. E aí Davi falou: você poderia me levar até esse bando? Ele foi e respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu levarei até esse bando. E aí Davi concordou, e eles foram, encontraram os amalequitas, mataram os amalequitas, restituíram tudo o que tinham, voltaram com todas as suas coisas e ainda mais os despojos, né? A gente viu isso na outra mensagem. E aí vamos para o 21. Quando Davi se aproximou dos 200, ele voltou com tudo e se aproximou dos 200 homens que de tão cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Lembrando, 200 homens ficaram, não acompanharam, não foram aos amalequitas, não lutaram com os amalequitas, não mataram os amalequitas, não conquistaram nada, estavam ali porque ficaram cansados. Davi chegou e os cumprimentou como? Cordialmente. Primeiro ponto. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Senhor Deus, abençoa, Pai, a Tua palavra, essa leitura que nós fizemos agora, e que neste momento o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações.
Que o Senhor traga a tua mensagem, que os nossos corações estejam prontos para ouvir e que a nossa vida, o nosso espírito, a nossa carne esteja pronta para praticar em nome de Jesus. Amém. E aí eu pergunto, será que é impossível perdoar? Será que é impossível dar uma segunda chance? Terceira, quarta, quinta, 20, 30, 40, 70 vezes 7? Davi foi lutar e 200 homens ficaram. Os homens que não conseguiram acompanhar Davi. E Davi, quando retornou, com já tudo pronto, com tudo ganho, ele ia dividir igual para os 600. E aí eu te falo, por que que nós somos tão vingativos? Por que que nós somos tão severos? Como esses homens que falaram, uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Nós somos assim. Não lutou comigo? Quer ganhar o que eu conquistei? Não foi comigo? Quer chegar onde eu cheguei? Nós somos assim vingativos. Nós temos esse tipo de atitude. Por quê? Porque para a gente é muito mais difícil dar uma segunda chance. Davi não estava ali preocupado se eles foram lutar ou não, mas aqueles homens estavam. Davi não queria saber se um deu espadada e o outro ficou à beira de Besora ali, ó, descansando, porque já não aguentava mais. E aí o que eu quero dizer nessa noite para nós? Por que que a gente nunca consegue se colocar no lugar do outro? Por que que para a gente é tão difícil entender que o outro também fraqueja? E aqui nós vemos que eles não puderam passar o ribeiro de tão cansados que eles estavam. Está lá no versículo 10. Então, eles não foram porque não queriam, eles não conseguiram. E a gente às vezes não consegue ter esse olhar sensível. Por que que alguém não fez? Às vezes não conseguiu. E a gente, ao invés de cordialmente ajudar, a gente fala, você não fez? Então, a gente solta e a pessoa cai precipício abaixo. Dar perdão mantém alguém vivo. Perdoar mantém você vivo. Essas pessoas, olha como elas são citadas. E isso é para a gente ficar em alerta. Porque, como eu falei no início, nós uma hora estamos na situação de estar em cima da rocha, segurando o homem que precisa do perdão. Outra hora, nós estamos pendurados no precipício, precisando do perdão. Porque todo mundo comete erro. Todo mundo. E ai daquele que disser que não comete. Ai daquele. Porque todo mundo comete. Todo mundo erra. Todo mundo fala uma coisa impensada em algum momento. Todo mundo atropela alguém em alguma situação. Todo mundo pensa muitas das vezes em si primeiro e depois no outro. Isso acontece com todos. Não é só com você, não é só comigo, não é só com o vizinho, não é só com... Não é. É com todo mundo. E olha como a Bíblia menciona esses homens que não queriam dividir o que conquistaram porque esses outros não lutaram. E aí a gente já traz no referente, às vezes, alguma situação que a gente agiu dessa forma. Ah, não foi comigo, não merece ganhar. Não, você não foi na festa, para que você queria o docinho? Né? Por que você queria que eu trouxesse o pedaço do bolo? Você nem foi. Então você fosse buscar o teu bolo. E isso é porque é um exemplo muito simples, né? É só um docinho. Faz um bolo em casa e fica tudo tranquilo. No 22, a gente vê como eles foram mencionados. Então, todos os perversos
e malignos. Gente, isso é muito forte. Perversos e malignos. Por quê? Porque esses homens, eles foram perversos e malignos. Não queriam dividir o que conquistaram com os homens que ficaram para trás. Homens que guerreavam, homens que lutavam, homens que estavam juntos todo o tempo. E no primeiro momento que eles não conseguiram prosseguir, os outros esqueceram quem eles eram. Olha como isso é forte. Esses homens, esses 600 homens, eles vinham acompanhando Davi, lutando com Davi, vencendo com Davi. E quando eles não conseguiram prosseguir, os homens desistiram deles. Não entenderam o momento, a situação, o porquê. Ninguém perguntou: nossa, eles estão tão cansados. Quando a gente voltar, a gente dá uma água fresca para eles. Não. Quando voltar, não divide nada. Não lutou com a gente, não merece. É assim que nós somos. E aí a gente entra nessa menção: malignos e perversos. Deus, Ele não quer que sejamos malignos e perversos. Porque todos nós estamos enfrentando batalhas. Todos nós estamos precisando de perdão diário. É diário, é quando a gente levanta, é quando a gente deita. É quando a gente fica zangado. É quando queima uma comida e a gente fica com raiva e reclama, mesmo tendo outra para fazer. É quando a gente reclama que não tem o que comer de gostoso, mas está cheio de comida, só não tem aquilo que a gente queria comer no momento. E a gente se torna perverso e maligno. A gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Quando nos ofendem, não conseguimos olhar nem no rosto da pessoa. É ou não é? Mas e quando a gente ofende alguém que quer muito que essa pessoa nos perdoe e olhe no nosso rosto novamente? Gente, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Hoje alguém te feriu, mas amanhã você vai ferir alguém. E vai mesmo, porque todo mundo vai ferir alguém. Porque se nós fôssemos bons o bastante, Jesus não teria vindo. A gente se salvava sozinho. A gente fazia tudo sozinho. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, olhou para nós e falou: vou te salvar, porque você não vale nada. E mandou Jesus. E aí a gente tem dificuldade de olhar no olho daquele que nos feriu e esquece que um dia alguém olhou nos nossos olhos, mesmo a gente tendo ferido. E eu queria muito solicitar uma água aqui para mim, por favor, que já está ficando negócio aqui. Então, existem dias bons e dias ruins para todos. Você está sensível a isso? A pergunta que eu coloquei aqui. Eu estou sensível ao dia ruim que alguém está enfrentando? Porque na hora que eu estiver no dia ruim, eu vou querer que estejam sensíveis comigo. O fato de se colocar no lugar do outro é porque esses homens cansados que ficaram lá no ribeiro de Besor, ficaram lá esperando eles voltarem. E os homens que foram lutar ficaram com raiva porque aqueles ficaram. E muitas das vezes a gente fica com raiva porque alguém ficou e não foi com a gente, e não lutou com a gente, e não orou com a gente, e não clamou com a gente, e não acordou cedo como a gente, e não fez como a gente. Mas e daí? Porque o que importa é que você fez. O outro, você dá mais uma chance. Vai chegar uma hora que ele vai fazer. Então seja cordial. Se coloque no lugar do outro, perdoe. Muito obrigada, cunhada. Não, tá bom. Tá molhada, tá bom.
Eita glória! Então, ó, a Bíblia, ela nos diz para dar a outra face. Lá em Mateus e em Lucas, vai falar sobre isso. E como eu estou sem a ajuda do Enzo aqui, né, porque o Data Show não está facilitando, eu vou ler só Lucas, também para não demorar, porque hoje tem que ser mais corrido. Lucas 6, 29. Diz assim: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. O que você quer que façam com você, faça com a pessoa. Isso é o que nós temos que fazer. Não quer dizer que vão te tratar bem por causa disso. Isso é outro porém. O que nós queremos que os homens nos façam, nós temos que fazer. É um ensinamento, a gente ensina como quer ser tratado. Tem gente que não vai te tratar bem, mas isso não é sua culpa. É culpa da pessoa, que ela não reconheceu isso aqui. Ela não aprendeu que ela tem que fazer o que ela quer receber. Então, se você quer ser bem tratado, trate bem. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser amado, ame. Você quer ser cuidado, cuide. Você quer atenção, dê atenção. A gente dá, a gente recebe. Continuando. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que te fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. O que isso quer dizer? Seja diferente. Porque os pecadores fazem, os incrédulos fazem, os errados fazem, mas você é filho de Deus, então você faz o contrário. Então você é diferente, porque o pecador ama quem é fácil de amar, mas você é filho de Deus, então você ama quem é difícil também. Os pecadores, eles ajudam as pessoas que eles gostam, mas você é filho de Deus, então você ajuda até quem não vai com a sua cara, porque você é filho de Deus. Porque você não é perverso e maligno como aqueles homens que não queriam dividir suas conquistas com os que não lutaram. Porque aos nossos olhos, eles não são merecedores. Mas aos olhos de Deus, são. Por que que são? Porque Deus guardou todo mundo. E a gente quer colocar nível no que Deus faz pelos outros. Ah, Deus, mas eu sou mais espiritual. Por que que fulano está sendo abençoado? Gente, para com isso. Vai cuidar da tua vida. Vai orar você, vai buscar você, vai fazer você. Se fulano está sendo abençoado, aprende com fulano e vai ser abençoado também. Às vezes fulano está abençoado porque não está falando da vida dos outros. Porque não está comparando a sua vida com a de ninguém. Então, continuando no 34. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E a Bíblia fala para a gente, seja bom, porque
Ele é bom até com os ingratos e os maus. E você e eu, muitas das vezes, queremos retribuir apenas com quem é legal com a gente. E Deus mostra pra gente que Ele é bom até com os ingratos. E sabe por quê? Porque nós somos ingratos e Deus é bom com a gente. Porque muitas das vezes a gente fecha um mês, e é quase sempre, fecha o mês apertado financeiramente, né? Corta daqui, espreme dali, torce ali, e aí faz o quê? Reclama. A gente é ingrato. Aí Deus olha pra gente e fala: nada te faltou. Eu supri tudo, mas mesmo assim você está reclamando. E Ele é bom até com os ingratos. E Ele é bom até com os maus. Porque Ele ama a todos. Ele não escolhe a quem amar. E a gente quer dividir as nossas conquistas somente com aqueles que lutaram com a gente. E a gente quer amar somente aqueles que estão lado a lado conosco. E a gente quer compreender apenas aqueles que batem no nosso ombro e vão junto. Gente, e aqueles que estão cansados no meio do caminho? Que enfrentaram batalhas, que lutaram, que guerrearam, que não conseguiram se manter de pé. Esses homens estavam nas mesmas situações, perderam família, perderam os filhos, perderam a mulher, encontraram a casa completamente queimada, estavam desolados também. E eles foram, mas ficaram no meio do caminho. E por isso os perversos e malignos julgaram que eles não são merecedores de ganhar também o que eles conquistaram. E por que a gente é assim? Se o nosso Pai é benigno, se o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que olha para aquele pecador, levanta o pecador e fala: continua, continua, não para, eu sou contigo. E a gente mata o primeiro que não faz o que a gente quer. E a gente vira as costas para o primeiro que não caminhou conosco. E a gente esquece que Deus está cuidando de todo mundo e acha que aquela pessoa não é digna. E por que a gente é? Por que eu sou digna e alguém não é? Se o mesmo sangue comprou todo mundo. A mesma gota que caiu para você, caiu para mim. E por que eu tenho que nivelar a situação toda? O que nós entendemos disso aqui? Ser misericordioso como todos, seja misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Por que nós temos que dar a outra face? Por quê? Porque isso vai abrandar o problema. Dar a outra face é você não comprar a briga, é você não continuar fazendo. Porque sempre tem um que quer briga, é ou não é? Tem um que quer briga, gente. Sempre tem aquele que quer arrumar que zumba, que quer ver o circo pegar fogo. Mas você é crente. Fala assim: eu sou crente. Você é crente. Então o que você faz? Você silencia e dá outra face. Porque é assim que tem que ser. Não é porque você é bom para isso, né? Não, tu não é bom para nada, nem eu. É porque o Pai é. O Pai é. E Ele fez isso para mostrar que assim a gente não permite que o problema se prolongue. Por quê? Já viram uns vídeos que rola o pessoal, um dá na cara do outro, o outro dá na cara do outro, aí eles ficam lá, quem bate mais forte? E vai dando na cara, e aí não acaba. Mas lembra que você é diferente? Porque o pecador ama ele cuida de quem ele ama. O pecador, ele veste quem ele ama, mas você é diferente. Você faz isso com todos, porque você não é seletivo, você é filho de Deus. Então, aquela pessoa que quer briga, que quer problema, ela não encontra uma via de mão dupla. Ela bate e leva, bate e leva, bate e leva. Não, ela encontra o quê? Um cristão
que não prolonga a situação ruim, que não continua o problema. Quando a gente dá a outra face, a gente faz com que o problema não se agrave. Por quê? Morre ali. Acabou. E aí o que você faz? Você perdoa. Porque você é crente. E se você não quer entender que o perdão é necessário, você precisa deixar de ser crente. Se você não quer aceitar que você tem por obrigação perdoar, você precisa deixar de ser crente. Porque Deus não falou assim, uns perdoem, outros não precisa. Ele falou que é para todo mundo perdoar. E ele ainda disse mais, se a gente não perdoar, ele também não nos perdoa. Olha o que a gente está carregando. Aí você fica pensando que você só não dá o perdão para aquela pessoa, mas você não está recebendo perdão. E às vezes tem situação lá no passado, de quando você era jovem, adolescente, criança, que você fez uma situação e de repente está vindo à tona porque você não liberou perdão. Porque você não soube perdoar. Perdoar é um mandamento, perdoar é obrigação, perdoar é coisa de crente. É crente que perdoa. Quem não é cristão não perdoa. E quem não perdoa não é cristão. Porque nós estamos aqui como discípulos de Cristo. Nós precisamos perdoar. Ah, mas fulano não vale o prato que come. Isso não é problema seu. O seu problema é perdoar essa pessoa. Ah, mas vou botar dentro da minha casa? Ninguém está mandando morar contigo. Mas perdoar é sua obrigação. Você não precisa levar ninguém para sua casa. Você não precisa conviver diariamente com ninguém. Mas você precisa perdoar aquela pessoa. O seu coração precisa ficar limpo para aquela pessoa receber vida. E você também. Gente, perdoe para que você seja livre. Você tem que ser livre. E você só será livre se você perdoar. E por que eu digo isso? Porque quando a gente não perdoa, a pessoa aponta na esquina e tu fala assim, lá vem aquela praga. Aí tu quer sair do meio do caminho. Por quê? É culpa dela? Não, é sua que não perdoou. Dói no coração de quem? Dela? Não, no seu, porque não perdoou. A pessoa está vindo. Aí tu liga, olha só, como é a perseguição do cristão quando ele não perdoa. Liga para alguém, para um amigo. Ah, pô, vem aqui na minha casa, vou fazer um bolinho, isso aqui, né? Fulano vai estar aí? Senão não vou não. Quem perdeu? Você. Porque o fulano vai. O fulano é amigo do seu amigo. E você não consegue conviver, por quê? Porque tu não é crente não, como diz o pastor. Tu não é crente não. Não é não. Para ser cristão tem que perdoar. Gente, a gente está aqui porque foi perdoado. E por que a gente não consegue dar a chance para alguém estar aqui com a gente? Por que a gente não consegue olhar e entender? Fulano fez, beleza. Gente, vida que segue. Porque se você ficar olhando para tudo que te acontece, você não levanta no dia seguinte. Porque não acontece perseguição só na igreja não, é no trabalho. É gente querendo seu cargo, é gente querendo teu marido, tua mulher. É gente querendo o que você tem. É gente que quer até o que você não tem, mas acha que você tem e quer. É gente que quer ter um carro igual ao seu. É gente que quer ter uma casa igual à sua. É gente que queria ter colocado o azulejo na parede que você colocou porque era o último que tinha. Gente, perseguição tem em todo lugar. A atitude do cristão é que é relevar tudo isso. Porque senão não vai para o céu. Não vai. Ele só vai perdoar se a gente perdoar. Lembra da parábola do credor incompassivo que está lá em Mateus 18? Ele foi lá, pediu perdão da dívida dele, foi perdoado. Encontrou que devia menos do que ele devia ao outro
e ele não perdoou, botou para prisão. Você lembra disso? Aí a gente quer ser perdoado quando a gente erra. E isso é uma luta diária, gente. Eu perdoo meu marido quase todo dia. Depois mostra para ele esse vídeo. Porque não é mole não, gente. Ficar casado não é mole não. E ele me perdoa quase todo dia também. É ou não é, Claí? Né, Claí? Aguentar marido não é mole não, gente. Né, Daniel? Não é mole não. A gente perdoa todo dia. Aí o marido vem, enche a nossa paciência, a gente respira fundo. Aí fala, ai Senhor, porque eu falei lá no teu altar que é até a morte que separe. Mata Jesus. Não, mentira, aí tu não fala isso não. Não pede para morrer não. Aí tu perdoa. Mas sabe por que tu perdoa o teu marido? Porque tu precisa dele. Sabe por que tu perdoa a tua mulher? Porque tu precisa dela. Sabe por que tu perdoa teus filhos? Gente, eu perdoo meus filhos, mais do que 70 vezes 7 por dia. Porque não é mole não, meus filhos, eles estão virados no azeite. Então, mas eu perdoo por quê? Porque eu não posso pegar as crianças e botar lá na rua e falar, gente, alguém cria aí porque eu não quero mais. Porque eu quero. Sabe o que faz? A gente esquece. Dá uma chinelada, dá uma palmada, põe de castigo e está pronto para outra. Virar a face é isso, é você perdoar, mesmo que a pessoa faça, o seu coração é um coração cristão perdoador. E aí você olha aquela praga vindo, aquela peste vindo, e você fala, Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, porque eu sou filha de um Deus de amor. Eu não posso carregar essa raiva dentro de mim. Gente, quem não perdoa, carrega raiva. Quem não perdoa, carrega ira. Quem não perdoa, carrega mágoa, ressentimento, bronca, ranço. É esse sentimento que você quer na tua vida? Você quer acordar mesmo, pensar em alguém e sentir ranço? Você quer cruzar a porta da igreja, entrar para adorar, louvar o Senhor e sair daqui com raiva de fulano? Gente, não dá, isso te faz mal. Aqueles homens não queriam dividir nada, porque eles estavam com ranço. Eles estavam com raiva daqueles homens que não lutaram. E eles é que foram chamados de perversos e malignos. A Bíblia não fala. Aqueles, como eu posso dizer? Aqueles egoístas pararam pelo meio do caminho e não foram lutar. A Bíblia não fala isso não. Porque aos olhos de Deus, quem estava errado era aquele que não queria dividir. Quem estava errado era o que não perdoou, era o que não entendeu, era o que não aceitou. Ele estava errado. Os que ficaram, não. Então, gente, vamos tomar cuidado. Nós temos que ser imitadores de Deus. Efésios 5, 1 e 2 vai falar isso pra gente. Nós temos que imitar Deus. Mas Deus é um Deus justo. Beleza, a justiça está na mão dele, não na sua. Quem tem que ser justo é ele, não você. Quem tem que colocar a pessoa no eixo é ele, não você. A Bíblia fala, nós vamos chegar lá, que é para a gente falar com o irmão, né? A gente tem que, se ele fez alguma coisa, a gente tem que, chamar atenção, brigar ali, mas ser justo. Bota, mata, pisa. Não, gente, isso não. Está na mão de Deus essa justiça. Deus é justo, então Ele vai lá e Ele faz justiça por você. Ele vai lá e Ele te defende. Ele vai lá e derruba quem Ele quiser, exalta quem Ele quiser. Mas na sua mão basta ser perdoador, manso, benigno, longânimo. É isso, na sua mão está isso. A Bíblia não diz que quando você se rende a Cristo, você se torna justo. Não, se torna nada. Justo na questão de ser justo com as coisas, mas não de fazer justiça. Não de botar os outros para pagar. Vamos botar para pagar. Vamos lá, bota, joelha no milho. Não, isso não está na tua mão. Ele vai fazer justiça por você, amém?
É Ele que está cuidando de você. Se não tivermos amor, não verão Deus em nós. Se nós não tivermos amor, não vão ver Deus em nós. E isso precisa doer na gente. Porque é muito lindo a gente falar de Deus. E na hora que a gente precisa mostrar Deus, a gente não mostra. Porque a pessoa que recebe o perdão de você, ela vê Deus em você. Até tinha um vídeo aí para passar, né? Mas, enfim, não vai ter. Aí tem um vídeo, eu botei até no meu Face, tem um vídeo de uma mãe que ela tá falando com o rapaz que está preso ali, e ela tá falando, esqueci o nome do rapaz, e ela fala: eu te perdoo, você matou meu filho, mas eu te perdoo, e eu peço a Deus todo dia, para que você encontre o Deus que eu sirvo, e que você tenha paz, porque eu estou em paz, que eu te perdoo. Até estou arrepiada aqui, não vou falar igual do meu pai, o chavãozinho do meu pai, não, senão ele vai falar: pô, a Adriana tá me imitando em tudo, mas o lado direito é o quê? Tô brincando. Mas sério, gente, ela fala isso. Ela olhando no olho dele e falando: eu perdoo você, você matou meu filho, mas eu perdoo você. E eu oro a Deus todo dia para que você encontre o Deus que eu sirvo e você tenha paz. Fulano, ela fica falando o nome do rapaz. Ele ali na cadeia, todo mundo segurando ela, né? Porque o pessoal devia estar pensando dela matar o cara, né? Isso, gente, vou te falar, é cristão. É você conseguir olhar para aquela pessoa que te feriu e o que ela te fez não doer mais. E aí tem gente que fala: ah, eu perdoei, mas não esqueço. Está errado, gente. Tenta esquecer. Ainda bem que eu sofro de esquecimento precoce. Gente, eu esqueço, e eu esqueço mesmo. Eu esqueço o que me fizeram. Tem coisa que eu lembro? Tem. Só que depois eu lembro depois, eu falei assim: caraca, ó, já aconteceu comigo situações de depois da situação toda, o bolo doido acabar, aí eu vou embora, chego em casa e falo assim: ah, eu podia ter jogado na cara de fulano. Acabei de lembrar que fulano fez comigo. Acabei de lembrar, mas aí já passou. Eu não falei, porque eu não lembrei na hora. E acho muito bom. Quando eu era mais nova, eu ainda sou nova, mas quando eu era muito mais nova, eu era novinha, acho que eu era adolescente, já não lembro a idade que eu tinha. Eu fui para o retiro de adolescentes, do Geração Vida, da Nova Vida. Fui para o retiro, a galerada toda, sem adulto, né? Sem adulto não, sem os pais, só os adultos responsáveis. E aí no retiro aconteceu um incidente. Uma das meninas do retiro ficou de sutiã na janela, falando com os meninos. Lá de sutiã, desfilando de sutiã, falando com os meninos pela janela. Quem tomou a fama? Eu. Falaram que fui eu, gente. E aí, a dona Carla, excelentíssima minha mãe, ela chegou na minha porta, recebeu o telefonema da diretora, da dona do evento, do lugar também, da igreja também. E ela recebeu o telefonema e falou: Carla, a Adriana ficou de sutiã no retiro e tal, e não sei o quê. Aí minha mãe: Adriana? Mas a Adriana fez isso? Não, Adriana, vou conversar com ela. Aí, né, minha mãe não entrou em detalhes da conversa, mas parece que a pessoa falou: Carla, é difícil de acreditar, porque o nome foi dela. Falaram que era ela. Eu não consigo acreditar, porque era ela. Aí minha mãe abriu a porta com aquele carinho e delicadeza, botou a mão na cintura e falou assim: Adriana, me responde uma coisa. No retiro das crianças, você ficou de sutiã na janela? Aí eu: que isso, mãe? Não. Aí pronto, já começa a tremer, já quero chorar. Mãe, não fui eu não fiz isso, não vi quem foi. Aí minha mãe: tudo bem, eu acredito em você. Gente, graças a Deus, eu sempre fui ruim de mentir. Minha mãe pegava na hora. Quando eu começava a mentir, ela falava: para de falar que eu já sei que é mentira. Aí pronto. Ela: tá bom, acredito em você. Ligou para a pessoa que é nossa amiga, que eu amo de paixão, que não confiou, que não acreditou, e eu amo até hoje. A gente se encontra, a gente almoça. Eu amo, gente, de paixão. Minha mãe ligou e falou assim: ó, foi qualquer uma, mas a minha filha não foi, e eu acredito nela. Gente, passou um tempo, eu não sei quanto tempo passou, eu carreguei a fama pelas 9 vidas.
E descobriram quem foi. E não fui eu. Graças a Deus, não fui eu. Não, mas não seria. Deus me livre, claro que não seria. E não fui eu. E aí eu te falo, eu não poderia carregar isso. Gente, a pessoa que estava de sutiã na janela virou minha amiga. E eu nunca falei para ela, pô, tu falou que era eu, né? Caraca, brincadeira aí. Tu fez isso comigo. Ela não pediu para mim, não. Vou conversar com ela. Tô brincando. Já perdoei, gente. Já perdoei. Não, quem nunca seria? Gente. Então, eu perdoei, nem me pediu perdão, nem precisou, perdoei todo mundo que falou, os que disseram meu nome, a menina que não desmentiu, que não falou, não, fui eu. Perdoei todo mundo, virei amiga de todo mundo, falo com todo mundo, me relaciono com todo mundo. Gente, o que eu quero dizer com isso? Quem que ganhou? Quem que venceu no final? Fui eu, porque eu não carreguei essa tristeza. Eu não carreguei essa mágoa. E eu consigo falar isso sem sofrer. E isso eu era nova. Eu era uma menina nova, adolescente. Eu poderia ter ficado ali, ressentida. Nunca mais fazer nada do Geração Vida. Que nada. Se tivesse mais, eu ia na semana seguinte, gente. Isso é a gente entender que perdoar é necessário. Perdoar é amor, mansidão, bondade e reticências. Quando você perdoa, você se cura. Quando você dá o perdão, você cura alguém. Então, para de ficar focado no problema. Para de olhar que a pessoa fez, que a pessoa falou, que ela é isso e ela é aquilo. Não, ela não é nada. Quem é você? Você é filho de Deus. Ponto. Você é a diferença, como disse aqui. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? De que adianta, gente? Eu amo Paulo, muito legal, mas e aquela pessoa complicada pra caraca? Vamos amar também. Mas o amor é diferente, tá? Só para dizer aqui, você entendeu. Por quê? Todo mundo é diferente, todo mundo é complicado. Gente, eu sou complicada. Tu vê, eu sou a que mais falo alto aqui no microfone. O Naldo sempre fala, Adriana, grita muito. E grito mesmo. Ele chega lá, ele abaixa. E tá tudo beleza. Tá perdoado, hein, Naldo? Eu te perdoo, hein? Cara legal, gente. Meio assim, mas é legal. É um cara legal. Não gosta que eu grite, mas é legal. Mas ele não é o único, não, gente. O pastor é outro. Isso veio de casa. Isso vem lá da elite. O pastor foi o primeiro a falar dos meus gritos. Que ele fala assim, já vem a gritona. Pronto, aí deu margem para a igreja inteira falar. E tá tudo legal. Tem gente que nem curte tanto, mas tá tudo bem. Gente, tem gente que vai ficar parado lá na beiradinha do Besor, esperando a gente voltar. E aí você vai voltar com a vitória. E o que você vai fazer? Vai festejar junto, porque você perdoa, porque você entende, porque você compreende. Perdoar é para mostrar que Deus habita em você. Se você não perdoar, não vão ver Deus em você. Se você não conseguir conversar com aquela pessoa difícil, não vão ver Deus em você. Se você não se relacionar com a pessoa complicada, não vão ver Deus em você. Se você não entender que aquela pessoa tem alguma coisa boa, não vão ver Deus em você. Então, perdoar diz mais sobre você do que sobre a pessoa que fez contigo. É o que você é quem você é o que você faz, não é o que ela te fez. A gente quer justificar a nossa falta de perdão, de dar perdão, pelo erro da pessoa. Ah, mas fulano fez isso, se fosse contigo eu queria ver. Gente, não importa se ela fez muito ou pouco, se ela fez 5 ou 10 vezes, não importa. Importa quantas vezes você mostra Deus diante daquilo que te acontece. Vamos acelerar. Precisamos ser instrumento de perdão. E aí aqui eu botei em Lucas 17, 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, vier contigo, dizendo, arrependo-me, o que a gente faz? Perdoa.
Gente, isso é muito forte. E tem gente que é tão ruim de perdoar que Deus vai botar alguém para ele ficar indo lá 7 vezes no dia fazer mal para ver se tu aprende a perdoar. Porque Deus vai te colocar numa situação que você vai ter que perdoar. E Ele vai fazer isso para ver se você aprende a perdoar. E por quê? Porque Ele não quer te perder. E a Bíblia diz: quem não perdoa não é perdoado por Deus. Deus não quer te perder. Então Ele te coloca em situações para que você perdoe. Porque Ele quer você com Ele. E aí, eu até trouxe, vou ler rapidamente esse livro. Não vou ler o livro, tá? O Estilo de Liderança de Jesus. É um livro muito bom. Se você puder adquirir. Não vou emprestar o meu não, que eu tenho ciúme de livro. Não é brincadeira. Mentira, é verdade. Mas aí tu compra, tá? Tu compra, eu não vou emprestar não, vou não. Vai que não devolve. Aí eu vou ficar triste. Diz assim, ó. Ah, tá. Estou na outra folha. Rapidamente. Falando sobre bondade, né? Porque Deus é um Deus bom. Que nós vimos no início. Davi os cumprimentou cordialmente e falou: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Isso é bondade, gente. Isso é uma pessoa que sabe o Deus que tem. E aqui diz assim, a Bíblia mostra tão bem o lado bondoso de Jesus com a história da mulher flagrada em adultério. No relato da mulher surpreendida em adultério, é fácil darmos enfoque à resposta de Jesus aos líderes judeus que lhe tinham preparado uma armadilha. Mas, geralmente, não prestamos atenção à sua atitude em relação à mulher. A gente olha só para Jesus ali saindo da cilada dos caras. Como aquela mulher deve ter se sentido acuada em meio a todos aqueles homens pressionando-a. O medo, a dor e a culpa devem ter sido horríveis. No entanto, Jesus tratou-a como uma pessoa e não como um objeto. Para mim, o aspecto mais importante da história é a maneira como ela termina. Jesus não repreendeu a mulher com um sermão a respeito da sua imoralidade, como muitos poderiam fazer. Ele não tentou convencê-la dos prejuízos que com aquela atitude ela havia causado a si mesma e a sua família. Não recriminou ela dizendo: por que você se rebaixou tanto, mulher? Em vez disso, Jesus fez 2 coisas. Primeiro, ele a aceitou. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Com isso, Jesus mostrou que estava ciente do seu pecado, sem, contudo, tornar ainda mais pesado o seu fardo. Creio que todos nós já carregamos tanta culpa que não é preciso que os outros acrescentem mais. Temos a tendência de odiar-nos por nossas fraquezas ou por nos considerarmos maus. Já sentimos tanto ódio por isso que não há necessidade que ninguém agrave ainda mais o que nós sentimos. Jesus falou com dureza aos que negavam os seus pecados e procuravam esconder as suas falhas. Mas os que se achavam sobrecarregados de sofrimento e abalados pelo sentimento das faltas cometidas, a estes Jesus encorajava. Jesus condenava o pecado, mas com toda a compaixão ele levantava o pecador. E qual foi a segunda coisa? Jesus perdoou aquela mulher. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Fico maravilhado com essa frase tão simples e tão direta.
Nessas poucas palavras, Jesus disse tudo o que ela precisava ouvir. Fez com que ela soubesse que havia sido perdoada, mas preveniu-a a não voltar a cometer o mesmo erro. Ele não ficou repisando os seus pecados, não fez uma preleção sobre tentação, nem a confundiu com moralismos. Ele limitou-se a dizer: não faça outra vez. E isso era tudo que ela precisava ouvir. Você precisa perdoar? Perdoa. Tem alguém que só precisa ouvir de você o seu perdão. Tem alguém que só está esperando que você, como aquele homem, puxe de volta e não empurre para o precipício. E para encerrar, Levítico 19, 18, vai dizer para a gente assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o seu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mais uma vez, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E Jesus fala para a gente nessa noite: se você não perdoar, não te perdoarei. Se você não amar, você não vai entrar no céu. Se você não olhar para essa pessoa que te fez mal e deixar ela seguir adiante, para que você também siga adiante, você só tem a perder. Então perdoe. Saia daqui esta noite disposta a pedir perdão, a fazer as pazes, a caminhar junto, a lutar batalhas. E se essa pessoa não quiser, não é mais contigo. Se essa pessoa não quer caminhar com você, o problema não é contigo, mas você não pode ser o responsável para essa pessoa parar pelo meio do caminho, porque você não deu perdão, porque você virou a cara, porque você olhou para o lado, porque você não cumprimentou, porque você desviou o caminho, porque quando ela vinha apontando na esquina, você mudou o destino, porque não queria encontrar com ela. Essa responsabilidade nós vamos levar para a cruz de Jesus ali. Ele vai falar: olha só, eu fiz por você e você não faz. Eu morri por você e você não perdoa ninguém. Você tem ressentimento, você tem mágoa, você quer vingança, você quer ver caído, você quer pisar em cima do corpo. Isso não é coisa de crente. Perdoa para ser perdoado. Seja bom, porque o seu Pai é bom. Então, hoje, amanhã, você procura quem você precisa procurar. Aquela pessoa que você não consegue olhar nos olhos. Aquela pessoa que você não consegue caminhar junto. Aquela pessoa que você não consegue nem ouvir o nome. Que você começa a bufar. Parece um touro. Essa pessoa, vai nela, pede perdão e fala: olha, até aqui foi difícil, mas a partir de hoje, eu estou pronto para caminhar contigo. E para com esse negócio, que crente não tem que ficar se vingando, crente não tem que ficar brigando, crente não tem que ficar discutindo, crente não tem que derrubar o Filho de Deus, porque a hora que você errar, o perdão vai vir sobre você também. A hora que você precisar de desculpa, eu vacilei, aí você vai lembrar que alguém te pediu desculpa e você não deu. Amém, igreja? Então levanta feliz, que você é um crente perdoador. Você perdoa, e se não perdoa, vai aprender a perdoar, porque Deus quer que você perdoe.
Senhor Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Como é bom ouvir que isso precisa ser feito, para que nós possamos aprender, ó Deus, que o que nós queremos receber é o que nós temos que dar. Se nós queremos, ó Pai, ter um crédito com as pessoas, nós precisamos dar crédito para as pessoas também. Senhor, nos dá um coração perdoador, nos dá um coração benigno, um coração bondoso, misericordioso, compassivo. Deus, melhora o que ainda há de ruim em nós, e aquela nossa parte, Deus, que quer pecar contra Ti, aquela nossa parte, Senhor, que quer se vingar, que quer acabar, que quer destruir, que não quer olhar no olho, Deus, mata essa parte, para que somente o Senhor habite em nós, e que a nossa carne perca, para que o Teu Espírito floresça, para que o Senhor seja a parte forte da nossa vida. Ensina-nos a dar perdão, ensina-nos a pedir perdão, ensina-nos a ser verdadeiros cristãos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas vidas, que tudo que está escrito aqui, ó Deus, possa se concretizar, possa ser restaurado. Senhor, que caia por terra tudo que não provém de Ti. Cura, liberta e restaura, Senhor, e que essas pessoas possam ver a Tua mão sobre as suas vidas, operando milagre em nome de Jesus. Leva-nos para casa, Senhor, guardados e protegidos. Em nome de Jesus, que nenhum mal nos aconteça. Amém. Fala dessa, né? A única diferença que tem de mim é que eu falo muito, mas falo baixo. Ela fala muito e fala alto, né? Gente, vamos orar pela Adriana. A Adriana fez o vestibular do CFM, que é o curso da Nova Vida, curso de formação ministerial, né? Então ela vai estudar mais um pouco, né, com os bispos. Meus professores são top de linha, né? A Adriana gosta de estudar a palavra de Deus, é o jeito dela, né? Esse nosso curso de formação ministerial não é para a pessoa ser pastor, né? Tem uns candidatos na Nova Vida que confundem isso, né? Não é para ser pastor, mas interessante, para ser pastor tem que fazer o curso, né? Então, né, a Nova Vida não está ordenando mulheres, né? A intenção não é essa, a intenção é ela aprender mesmo para passar para vocês, né? Está aí dando aula para as crianças, né? Fazendo a missão dela, né? Então que Deus abençoe ela, né? E eu sou cri-cri, né? Porque tem que pegar no pé dela, né? O pai dela, né? Então levante suas mãos, vamos orar pela Adriana. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco de forma especial a tua filha Adriana, para que, ó Deus, a cada dia o Senhor a capacite, a ensine, ó Deus, a tua palavra, que essa é a meta dela, Deus, aprender cada dia mais de ti. Então ajuda a Adriana, que ela não desfaleça nesse caminhar, porque fazer um curso hoje é tão complicado, Deus, principalmente da tua palavra. Então capacite a Adriana, dê a ela muita força, muita coragem, e que ela possa a cada dia ser bênção para essa igreja e para todas as pessoas que a encontrarem. Assim eu oro crendo em nome de Jesus, amém e amém.